Então, minhas primeiras assim, experiências de leitura que eu lembro assim, são bem antigas, né? Na verdade, eu tinha uns 3 anos, assim, eu lembro da minha mãe, assim, com aquelas lousas brancas bem grandes que a gente tinha. Ela, né, me ensinando, assim, o beabá, por exemplo. E, a partir daí, eu sempre fui bem precoce, assim, nesse sentido da leitura, e eu era uma das únicas assim na sala que sabia ler antes de todo mundo, assim. E a partir daí eu comecei a me interessar sempre pelos livros. Eu sempre fui bem incentivada pelos meus pais, pelos professores, enfim. E daí eu comecei a ler bastante coisa sobre cachorros. Eu adorava assim animais e cachorros principalmente. Aí eu começava a ler, assim, dar uma folhada, assim, em enciclopédias com raças de cães, assim, em especial. Eu gostava bastante do pastor alemão, da Yorkshire, né? E daí eu lia bastante sobre essas raças que eu mais me interessava. Daí eu procurava, assim, mais informações em enciclopédias e em outros livros mais simples. E comecei também na internet, com isso, ler textos menores e enfim, sobre cães e sobre animais em geral. Eu pretendia ser veterinária, né? Hoje já mudei. E quando eu tinha 11 anos, que eu comecei a me interessar mais por literatura em si, assim. Eu comecei a ler Shakespeare. O primeiro que eu li de Shakespeare foi Romeu e Julieta. E a partir daí, meu amor pelos livros, assim, cresceu mais ainda. Eu comecei a me interessar muito por Shakespeare, pela literatura inglesa. E hoje eu já li, tipo, uns 80% assim, do que se tem para ler em Shakespeare em português, né? E até hoje é o meu autor preferido, tanto na literatura em geral, tanto inglesa quanto, né, enfim, o Shakespeare é meu preferido. E daí eu comecei a ler também algumas coisas da literatura brasileira, né? Eu li Dom Casmurro também quando tinha 13 anos, não entendi nada do que eu estava lendo, mas eu quis tentar. Daí agora faz pouco tempo que eu reli e já consegui entender melhor, né? Eu li também Dom Quixote, foi um que marcou bastante minha infância. Eu tinha também lá por 11, 12 anos, que eu li a versão reduzida, né, do Dom Quixote, assim, a versão infantil. E depois eu gostei, me apaixonei, assim, pela história e peguei a versão integral para ler. E daí com 11 anos, eu lendo bastante sobre Shakespeare e sobre literatura inglesa em geral, eu comecei a escrever meu primeiro livro, que eu publiquei faz um pouco tempo, faz 2 meses mais ou menos, que eu consegui publicar. E com isso, meu interesse pela literatura, pela escrita, pela leitura em si também cresceu bastante, cresceu significativamente, que eu fui, né, percebendo que eu precisava de mais vocabulário para escrever, mais novos temas, enfim. E isso me incentivou cada vez mais a ler coisas diferentes e, enfim. E agora eu tô mais, né, nessa de ensaios filosóficos, de temas relacionados à filosofia mesmo. Eu gosto bastante de Nietzsche, eu tenho uma afinidade bem grande com ele. E o último que eu li foi o Anticristo, né, que é um livro mais pesado, uma literatura mais complexa, que eu precisei, né, ler 2 vezes cada trecho, assim, para conseguir entender realmente o que eu estava lendo. E foi uma das primeiras vezes que isso me aconteceu assim, agora já, quando eu tô, né, com um vocabulário mais formado, enfim, que eu precisei, né, ir mesmo no dicionário para entender o contexto, assim, geral do livro. Foi um livro bem legal, que eu consegui refletir bastante, enfim. E eu tô lendo bastante Sócrates agora também, tô lendo também Platão, né, relacionado. E até li o Mundo de Sofia ali para disciplina de filosofia. E com isso meu interesse, assim, por essa área filosófica tá crescendo bastante ultimamente. É isso que eu tô lendo nesse momento. Eu também tive uma fase, faz uns 6 meses, que eu li bastante sobre conflitos geopolíticos, né? Até porque eu quero ir para essa área mais política, quero fazer geografia na faculdade. Então, eu procurei bastante sobre geopolítica e eu estudei bastante conflito de Israel, Palestina, Azerbaijão e Armênia, assim, conflitos mais pequenos, assim, que eu fui me interessando cada vez mais, assim, os conflitos do Cáucaso também. E fui adquirindo isso na leitura também. Enquanto eu li, assim, sobre um conflito, eu já começava a relacionar com outro. E com isso, assim, eu fui, né, criando todo um universo, assim, ao redor disso. E a partir disso tudo, até pelo meu interesse pela escrita, eu acho que isso começou, né, a me incentivar mais na literatura. E com isso eu pude, né, perceber vários benefícios, assim.
até na escola, assim, minha escrita, né, começou a melhorar e tal. Eu não tinha muito interesse, assim, por português antes, não gostava muito de escrever texto no colégio. Mas quando eu comecei a escrever o que eu gostava, ler o que eu gostava, eu comecei a me destacar mais, tanto nos textos, né, dissertativos, assim, nos teóricos que os professores costumavam pedir. Enfim, eu acho que isso é bem importante, né? Isso é um dos benefícios que a literatura pode trazer, que a gente começa a ter um embasamento maior até para questões, assim, tanto no colégio quanto na nossa vida em geral, assim. A gente tem mais, né, mais assunto, assim, para conversar com as pessoas e a gente consegue conhecer lugares que a gente não conhece fisicamente, mas, por exemplo, eu estava lendo bastante sobre o conflito de Israel e Palestina. E eu nunca fui para essas regiões, né, ali da faixa de Gaza, de Jerusalém, enfim, nunca tive lá, mas a partir da leitura eu consegui conhecer, assim, a cultura desses povos, né, tanto dos árabes quanto dos judeus. Eu conheci mais sobre esses povos e consegui visitar, né, lugares que eu não conseguiria visitar fisicamente, assim. E também, né, nesse mais da fantasia agora, dos romances em si, eu consegui, né, imaginar, assim, personagens, me identificar com personagens e conseguir me entender melhor a partir da literatura, assim. Então, para mim, a literatura tem uma grande importância.